Salve, salve, pessoal. Cá estamos para a nossa live express, depois dessa classificação heróica do Flamengo aqui no cilindro em Avejaneira. O Flamengo vai à final da Libertadores pela quinta vez da sua história e é a quarta final que o Flamengo fará em 7 temporadas. Um feito e tanto do Flamengo foi devidamente garfado pela arbitragem. O Piero Mazza expulsou o Gonzalo Plata sem motivo nenhum. E o glorioso homem do VAR, o Juan Lara, anotem esse nome, não chamou o árbitro para ver o que acontecera. E o Plata foi injustamente expulso com 11 minutos. O Flamengo resistiu bravamente. Foi uma classificação heróica do time de Felipe Luiz, que montou uma linha de 5 homens na defesa, como fizeram também contra o Corinthians na Copa do Brasil no ano passado, na semifinal. Aqui nos últimos dias, o Flamengo foi apontado pela imprensa, parte da imprensa argentina e também por torcedores, como um time sem alma, um time frio, muito técnico, mas frio. Isso em função dos jogos muito ruins contra o Central Córdoba, na fase de grupo de Maracanã, quando foi derrotado, e a partida recente da Plata contra a equipe dos Estudiantes, quando o Flamengo perdeu por 1-0 e só se classificou nos pênaltis depois de uma atuação muito ruim também. Mas aqui, o que sobrou foi garra, determinação, uma moda banana aqui não teve. Passou muito longe. Se teve alguma fruta por aqui, no cilindro hoje, não foi a banana. Não teve moda banana. Foi para o torcedor ficar orgulhoso. O time valente, guerreiro, resistiu até o final. Uma expulsão absurda a expulsão do Plata. Foi até um pouco juvenil ali, porque revidou, mas não fez nada para ser expulso, nem cartão amarelo dá para receber, e o VAR não chamou. O Flamengo já teve problemas sérios no jogo contra os Estudiantes do Maracanã, quando Andrés Rojas expulsou o próprio Plata, também sem motivo nenhum, e agora essa expulsão bizarra do equatoriano, mas o Flamengo resistiu. O time do Racing, um time de muita luta, mas como dissemos aqui ao longo do tempo, muita bola cruzada, muita bola alçada, o time chuta, mas que teve muito tempo para trabalhar a bola, construir uma jogada de gol e não foi capaz. O Flamengo consegue uma vitória espetacular no confronto. 1-0 e 0-0. E consegue a classificação. Vai aguardar agora o outro finalista que sairá amanhã do confronto entre o Palmeiras e a equipe da LDU. Lembrando que a LDU venceu por 3-0 na cidade de Quito. Uma classificação histórica do Flamengo. Hoje é para o torcedor ficar orgulhoso. Espetacular. O time lutou, o time se defendeu, o time teve garra, teve brio. Foi realmente para o torcedor ficar orgulhoso. Tudo de ruim que aconteceu nos últimos dias, hoje o Flamengo fez o contrário. E não estranhe, a live está em áudio, porque não podemos mostrar imagens do estádio onde estamos quando é jogo de Copa Libertadores da América. É uma decisão da Conmebol, a postura da Conmebol, nós evidentemente temos que respeitar, então fazemos a live em áudio. Eu ia fazer um vídeo, mas resolvi fazer essa live express, que vai levar o tempo que levaria um vídeo, para a gente falar no calor da classificação do Flamengo, ou seria também da eliminação. Aqui os torcedores cantando o tempo todo que o Rossi é o melhor goleiro do Brasil, e xingando aquele palavrão que vocês conhecem, para rimar com a frase. Merecidamente fez uma defesa sensacional no chute do Vieto, na melhor chance dos acréscimos do time argentino. Amanhã teremos live depois do jogo entre as equipes do Palmeiras e também da LDU de Quito. Dá para falar com mais calma sobre essa classificação do Flamengo e também do outro time que vai se classificar e que vai enfrentar o Flamengo na decisão. Mas foi uma partida espetacular do Flamengo do ponto de vista da luta, da garra, da determinação, da coragem de uma equipe que ficou realmente numa situação muito embaraçosa durante o segundo tempo. A expulsão não fez o menor sentido. Só pelo Racing. O Flamengo passou pela Conmebol. O Flamengo passou por mais um roubo vergonhoso dessa entidade safada chamada Conmebol. O que fizeram com o Flamengo? De novo. Foi um crime. Roubaram o Flamengo contra o Estudiantes. Expulsaram o Plata quando ele foi chutado. Dessa vez, puxou o cabelo do Plata, o tal do Rojo. O Plata reagiu com um tapinha na perna. E a arbitragem foi capaz de expulsar o Plata. Hoje, tem que elogiar o Flamengo. Porque esse time hoje, se várias vezes eu falei que faltou vergonha na cara, que faltou culhão, hoje, o que esse time teve foi raça. O que esse time teve foi a cara do Flamengo. O que esse time teve foi vontade para passar pelo Racing, que é um grande adversário, mas principalmente para passar por mais um escândalo de arbitragem da Conmebol. Conmebol, passe a ter vergonha na sua cara. Porque o que o Plata fez hoje, um tapinha na perna, for para expulsão, eu mudo meu nome para Maria Josefina. Maria Josefina Asmar.
eu passo a me chamar. Se essa vergonha que aconteceu hoje for para expulsão, o Flamengo hoje, ele foi heróico, ele foi roubado, ele foi garfado, uma expulsão sem vergonha, e o Flamengo aguentou mais de 30 minutos com um jogador a menos. Então, aquele mesmo pilhado que fala, hoje o Flamengo foi apático, hoje o Flamengo foi frouxo, hoje o Flamengo foi sem vergonha, hoje eu boto a minha cara aqui para falar que vocês, jogadores do Flamengo hoje, foram fodais. Primeiro, um baita primeiro tempo, mas não saiu o gol. Aí, o que a arbitragem, o que a Conmebol poderia fazer para dificultar um jogo para o Flamengo que estava sob domínio do Flamengo? Já sei. Vamos inventar uma expulsão. Vamos deixar o Flamengo com um jogador a menos. Mas aí, Gustavo Costas, você, seu fanfarrão, treinador do Racing, que ficou dizendo atropelá-los, massacrá-los, que se dane a punição da Conmebol, bota o teu rabinho entre as pernas e vai assistir a final na televisão. Você que incitou, né? Todo o inferno pro Flamengo. Você que é um baita de um fanfarrão. O seu time fraco não conseguiu vencer o Flamengo com um jogador a mais por 35 minutos. Aí o treinadorzinho que ficou convocando torcida, que ficou, que se dane as punições da Conmebol, não tem talento nenhum. Com um jogador a mais, era só bolinha dentro da área. Era só um futebol fajuto e nem roubado. Porque isso é roubo. Isso não é erro, não. Isso não é erro. Ninguém me convence. O tempo era de se prever, evidentemente, que o Racing vinha por tudo ou nada. E veio. E aí o Flamengo se comportou mais humildemente. Até que o Plata foi expulso. A meu ver, uma expulsão absolutamente rigorosa. Não se expulsa um jogador. Primeiro, porque ele sofreu a falta, que o chileno não marcou. Segundo, que o argentino foi lá tentar forçar que ele se levantasse. E ele deu um tapa para afastar na perna do jogador argentino. Dá um cartão amarelo e não complica. Foi caseiro o chileno. E aí, é claro, virou um terror, virou um drama, né? Eu só espero que ninguém culpe o Palmeiras pela expulsão do Plata, né? Palmeiras maquinando uma eventual final, já tirou o Plata da decisão, né? Não, o Palmeiras não tem nada com isso, acredite em mim. Agora, esse final de jogo foi de matar do coração e o Rossi sai contemplado como o melhor jogador em campo, porque essa última defesa dele em bola desviada, o coração veio aqui, no pescoço. Estou feliz, já tem um brasileiro que pode ser tetra, tomara que amanhã a gente tenha a noite mágica, porque 90 minutos é muito tempo, já dizia o filósofo Abel Ferreira. Perfeito, Juca. Já tem superchat chegando para você aqui do Diego Rodrigues falando: Juca é o melhor do Brasil. Bora, Mengão, te amo, meu Flamengo. O Flamengo mereceu. O Fly LDU na final. Juca, te amo. O flamenguista está enlouquecido. Também o que foi esse final de jogo? Tá louco, Rodrigo? Tá tudo bem aí no Rio de Janeiro? Quer dizer, no Rio de Janeiro não tá nada bem, né? Mas depois desse jogo, como está o coração dos flamenguistas, os que sobreviveram, né? Boa noite, Domi, boa noite, Danilo, Juca, todo mundo que está ouvindo. Hoje estava um pouco melhor no Rio de Janeiro em relação a ontem, né? Menos tenso, mas ainda com muitas notícias tristes, né? Mas o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo fez uma partida enorme nessa Libertadores, nessa semifinal. Apresentou tudo o que você pede para um time na Libertadores. Teve domínio de jogo na casa do adversário, poderia ter feito gol no primeiro tempo, quando tinha em número igual, né, 11-11. Era para ter feito gol, e aí eu acho que o Cambeses, como o Juca citou, ele manteve essa semifinal viva. Já no primeiro jogo, ele salva um gol do Lino, nesse ele salva dois, um do Arrascaeta e outro do Varela. Então ele manteve, porque na verdade o Flamengo foi superior ao Racing quase o tempo inteiro, até a expulsão
do Plata, né? E aí, quando se apresenta a expulsão do Plata, que, sinceramente, o Juca falou que achou muito exagerada. Eu acho que a imagem que a gente vê não dá para chegar a conclusão nenhuma. Então, eu não consigo julgar isso. Pode ser que tenha uma imagem diferente que mostre que foi uma agressão, mas do jeito que estava, não parece. Mas eu não consigo ter opinião com a imagem que foi apresentada da Conmebol. Mas, dito isso, estava expulso. O Felipe foi muito rápido, e isso às vezes é uma crítica que se faz ao Felipe, que ele demora a reagir, ele reagiu muito rápido. Botou o Flamengo para jogar em linha de 5, né? Lá atrás, como fez com o Corinthians ano passado, se a gente lembrar, e que o Corinthians teve pouquíssimas chances. Nesse caso, o Racing, obviamente, pela pressão, teve chances de gol, mas foi uma modificação boa e ele foi botando jogadores que tinham físico ali para disputar. E dentro das circunstâncias que estavam postas, o Flamengo fez uma partida muito boa. Ele fez muito boa quando estava com 11 e excelente quando estava pressionado. O Rossi, assim, já tinha salvado a primeira bola na cabeçada. Tem é um nome difícil esse atacante do Racing, né? Sem ser o Adriano Martinez, o outro com Senck, alguma coisa assim que dá a primeira cabeçada. E depois, nessa bola do Vieto, que desvia caprichosamente. Connect, né? O Luiz Roberto estava narrando Connect. Como a Globo faz treinamento de você sabe bem disso, Dom. Eles treinam os nomes para saber exatamente como se pronuncia. Eu vou confiar na pronúncia do Luiz Roberto. E aí, depois, naquela bola do Vieto, e aí tem uma ironia aí, né? O Vieto é um dos responsáveis pela eliminação do Flamengo no Mundial de 2022. O Mundial de 2023 jogou uma partida muito boa pelo Al Hilal. Dessa vez ele teve uma bola na cara do gol. Ele chutou, desviou no Royal. É daquelas coisas que quando é para ser, né? E o Rossi fez uma defesa brilhante. E foi muito show, muita fogos de artifício, muita bravata, vamos matá-los, não sei o quê. No final, estava cantando a torcida do Flamengo no El Cilindro, né?